الله أكبر الله أكبر. Era uma manhã ensolarada de outono, dia 17 de abril de 1959. As águas do Guaíba embalavam o navio Ari Parreiras e agitava os corações de 356 gaúchos a bordo daquele navio. Ansiedade, medo, alegria e comoção. Misturavam-se as cores e cheiros esvoaçados pela brisa matinal. O Rio Grande do Sul enviava uma tropa completa para as distantes terras da Palestina. Um destino, uma incerteza, tudo desconhecido. O deserto do Sinai os esperava almejando a continuidade da paz. Meu nome é José Manuel da Costa Aidos. Eu participei no 5º contingente. Eu pedi licença no emprego, me concederam uma licença por tempo indeterminado, e eu saía de casa como se fosse para o trabalho. E na realidade eu já estava dispensado, eu ia para o quartel participar daqueles treinamentos iniciais. E assim foi até a véspera da saída. Quando eu voltei do quartel à tardinha, eu contei então em casa, minha mãe e ao meu pai, que no outro dia eu estava embarcando para o Batalhão Suez. Foi um pandemônio, porque acharam que eu ia para a guerra e que eu ia morrer. Mas não tinha como voltar atrás. Já estava tudo acertado, tudo comprometido, e no outro dia não tiveram outra coisa a fazer senão ir ao porto, ao cais do porto, para a despedida. Foi uma choradeira, amigos, namorada, os parentes, tudo, né? Porque eu ia para a guerra. Meu nome é Manuel Martins Henrique. Eu fiz parte do 5º contingente, o primeiro contingente de gaúchos que foi para lá. Eu fiquei sabendo da Missão Suez, eu ainda estava na ativa, servindo na 3ª Companhia de Polícia do Exército, quando soube da formação do contingente para Suez. Pedi autorização, foi me concedido e eu fui me apresentar para o Batalhão Suez. Foi até meio engraçado. Eu soube da missão pelo jornal. E na época não era muito divulgado e se dizia que iríamos para a guerra. Mesmo assim, eu trabalhava numa empresa comercial na época, faltei aquele dia e me apresentei. Na fila, eu era o 5º lugar na fila. E consegui passar naqueles testes que inicialmente eram muito exigidos. Posteriormente, eles foram aliviando o teste pela falta de pessoal para complementar o contingente. Minha mãe ficou desesperada, porque ela só tinha 2 filhos, uma filha casada e eu, que tinha 19 anos, né? Ela ficou louca da vida, né? Quando eu anunciei que estava indo para o Oriente Médio. Ela nem sabia onde é que ficava isto, né? O nosso contingente foi formado em 17 dias. Nós incorporamos dia 1º de abril e o navio partiu dia 17 de abril às 10 horas da manhã. Então, a educação física foi muito puxada para a gente entrar em forma para poder viajar. Eu, sobre essa preparação, eu já vinha
de estar na PE na ativa, né, na Polícia do Exército. Então eu já tinha uma preparação física, mas especificamente para a missão, eu propriamente dito não tive preparação, porque eu fui apresentado 3 ou 2 dias antes do embarque. Então eu não tive tempo hábil como os outros colegas que já estavam há mais dias em preparação. Em 1959, no mês de abril, 17 de abril de 1959, foi a data que nós embarcamos a bordo do navio transporte de tropas Ari Parreiras, rumo ao Oriente Médio, com escala em Rio Grande. Em Rio Grande permanecemos algumas horas, partiu para o Rio de Janeiro, após para Recife, posteriormente atravessamos o Atlântico, levamos mais ou menos entre 4 e 5 dias. Chegamos em Dakar, capital do Senegal, na época era África Ocidental Francesa, em 1960 foi levada à condição de Senegal. De Dakar, nós ficamos de 2 a 3 dias, rumamos para Nápoles. Levamos mais uns 3 ou 4 dias, chegamos em Nápoles, permanecemos de 4 a 5 dias em Nápoles, e o último roteiro foi Nápoles-Porto Saíde. De Porto Saíde, chegamos a Porto Saíde, embarcamos num trem rumo a Rafa City. Levamos mais ou menos de Porto Saíde uns 500, 600 quilômetros de Porto Saíde a Rafah, onde era o nosso acantonamento, onde permanecemos 16 meses, 15 a 16 meses. A viagem para a faixa de Gaza foi no navio transporte de pessoal da Marinha de Guerra, que levou cerca de 30 dias para chegar em Port Said, já no Egito. Até a viagem se deu tranquila, até certo ponto, porque é a primeira vez que eu ia viajar de navio. E é bem diferente um navio de tropa para um navio de turismo, não é? Mas foi uma viagem bem penosa, tivemos uma série de problemas. Saímos daqui. A primeira parada foi em Rio Grande. Na saída de Rio Grande, eu acho que cerca de 70%, 80% foi para a mureta do navio para assistir o encontro da água do rio, da lagoa, melhor dizendo, com o mar. E foi um transtorno, porque todo mundo passou mal, todo mundo se sentiu mal. E assim foi, eu acho que um dia ou 2 a mais. Eu, propriamente dito, enjoei bastante na viagem, até fazer uma adaptação ao longo dos dias, né? Mas foi tranquila a viagem a partir desse episódio. Bom, os primeiros dias para mim foi horrível, né? Porque eu nunca tinha andado de barco e eu enjoei muito. Daqui até Recife eu fui enjoando sempre. Depois em Recife foi que o médico nos deu um comprimidozinho pequenininho para enjoo, e aí eu melhorei. De Recife até a África foi normal, foi tranquila. Depois da África até a Itália e da Itália até o Egito. Me adaptei à viagem tranquilamente, mas foi, como é que eu posso me referir? Foi muito agradável a viagem em convívio com os colegas. Tive a oportunidade de conhecer e travar amizade com diversos colegas que perduram até hoje, tanto que a gente tem uma série de conversações a partir exatamente desse convívio na viagem. Na cruzada com a linha do Equador, houve uma grande festividade e sofremos o batismo. Dali fomos a Dakar, na África já. De Dakar fomos a Nápoles, também onde descemos e visitamos muitas cidades ao redor de Nápoles. Inclusive, no meu caso, eu estive em Roma nessa ocasião. De Nápoles já fomos diretos a Port Said. Nós descemos em Porto Saíde, até aí tudo bem, né? Uma cidade, aquela. Depois nós tomamos o trem, né? E fizemos uma viagem de 8 horas até chegar na faixa de Gaza. Aí quando ele foi
entrando na faixa de Gaza, que ele pegou uma parte do deserto de Sinai, aí a gente começou a ver aquele deserto tremendo e sentindo um desespero danado, né? Até chegarmos no batalhão. Aí no batalhão tinha mais brasileiro, a gente conversou e aí foi melhor a situação, mas a chegada foi horrível, né? Porque a gente vê muita areia. Muita areia. A posterior a isso é aquela chegada, a recepção dos veteranos já de guerra lá, né? Tivemos um convívio de um dia ou dois até sermos designados cada um para cumprir as suas tarefas nas suas companhias e nos seus pelotões, né? Em 1963, uma nova leva de gaúchos seguiu para a Palestina. 369 homens iam substituir soldados e oficiais do Nordeste. Consciente do seu papel e da importância da missão, o 13º contingente deixou o país para garantir a permanência da paz na faixa de Gaza. Carlos Alberto Cambuim, 13º contingente, soldado 8117. Tive amigos que foram no 5º contingente e na volta me transmitiram informações que me ajudaram muito, por sinal. E quando saiu no jornal, eu estava trabalhando no banco, fui fazer as inscrições de manhã, né? Exames de saúde, tudo era feito pela manhã, até que no momento que me convocaram por jornal, deram o apto, né? Pedi a demissão do banco e me apresentei no 18RI em Porto Alegre. O meu nome, eu posso dizer que nem é nome, é o e-mail, né? Meu nome é Adolfo Camerino Teixeira de Oliveira. O apelido é Dodô. Todo mundo me conhece por Dodô, né? E eu fiz parte do 13º contingente brasileiro e o 2º do Rio Grande do Sul, em 1963. Foi no quartel que eu soube da missão Suez. Eu até pretendia enganjar na Polícia do Exército, né? E aí, quando eu soube, eu pedi suspensão do engajamento para me inscrever para a missão Suez. Chegamos de manhã às 8 horas da manhã, no dia 8 de agosto, no acampamento brasileiro Rafacamp. Aí nos deram café, nos dividiram, tinha 2 companhias de fronteira, a 7ª e a 9ª, e mais 2 companhias lá, a 8ª e a CCS, onde era o comando do batalhão. Aí nos embarcaram nos caminhões, os motoristas eram os indianos. Eles não usavam a boina azul, usavam um turbante com o emblema da ONU. Os caminhões fora inglês, o BD4, todos pintados de branco. Tudo lá era a força de armistício, né? Então tudo pintado de branco, né? Aquele caminhão com 2 cardãs na frente e atrás por causa da areia. E nos levaram, não sei se 1h30, 2 de caminhão, e eu fiquei no 3º pelotão da 9ª companhia. Aí quando deu 6 meses, fazia o rodízio, muitos poderiam vir para o batalhão, que ia chegar soldados novos, né? Aí eu fiquei na fronteira, porque na fronteira é o seguinte, tu passava trabalho, o sorvete chegava para nós derretido lá, não tinha muita, como no batalhão, os caras, as primeiras coisas que vendiam na cantina, os caras compravam primeiro, a sobra vinha para nós, mas tinha uma vantagem, tu tirava o teu serviço, tu andava de calção, não precisava cortar o cabelo, jogava a bola, tudo, e no batalhão não, tu tinha que estar sempre uniformizado, era a mesma coisa que cair na rotina aqui do Brasil, né? Durante a distribuição de posições para o pessoal, fronteira, quem vai para a fronteira, quem fica na companhia, quem fica no batalhão, muita gente queria ficar no batalhão, que seria mais cômodo, né? Não teria tanto trabalho como na fronteira, ou ficar no PC das companhias. Essa vez eu fui corajoso. Eu vim aqui para a fronteira. Se eu não conhecer a fronteira, vai ser como não vir aqui. Então me mandaram para a fronteira. 7ª Companhia, Pelotão Paraná. Coube o Rio Grande do Sul enviar o último contingente. A missão
já se encaminhava para 10 anos. Experiente, amadurecida e ciente da sua necessidade, a UNEF estava politicamente enfraquecida. A missão estava com seus dias contados. O desejo de paz entre as nações sucumbia ante a vontade de guerra de árabes e judeus. Como é que as pessoas do batalhão passaram a conhecer e se interessar pelo Batalhão Suez? Então, no meu caso, isso ocorreu 6, 7 anos antes. Eu tinha lá meus 14, 15 anos e eu estava no meu primeiro trabalho com carteira assinada. E nesse trabalho eu tinha alguém lá, uma pessoa, que tinha ido a Suez e era chefe do departamento de cargas. E ele falava muito daquela missão e passava slides. E naquela época, você está conversando com alguém que tivesse ido do outro lado do mundo, aquilo parecia uma coisa absurda. Então, até mesmo tu tocar a pessoa, eu disse, pô, estou tocando em alguém que esteve lá no outro lado do mundo. Isso era uma coisa de uma importância extraordinária, né? Bem diferente de hoje. E então esse moço, ele contava muita história e de uma forma tão convincente, as histórias dele, que aquilo passou a criar em mim já um interesse. Um dia eu vou realçar o meu interesse em ser soldado, e eu estou dizendo realçar porque eu já tinha esse interesse por ser filho de militar. E então eu dizia, um dia eu quero ser soldado do Batalhão Suez, quero ser um soldado da paz, qualquer coisa assim. Bem, então, quando eu estava prestando serviço militar, em 1966, saiu um voluntariado. Foi feito um anúncio na época no jornal Folha da Tarde, se não me engano. Foi divulgado esse recrutamento de voluntários para as forças de emergência das Nações Unidas. E na época, como eu era soldado da ativa, já estava preparado, praticamente com todo o treinamento, eu fiz a inscrição e ali foi exigido uma série de exames, tanto exame físico, intelectual, de comportamento. Então tinha uma série de quesitos que todos deveriam ser aprovados nessas circunstâncias. E então eu fui escalado, fui aprovado, como outros colegas também, para nós irmos para a fronteira do Egito e Israel na força da UNEF. Fiquei sabendo da missão numa conversa. Eu servi no QG da região, ali na Rua dos Andradas, e conversando com Cabo Vasconcelos na época, ele disse que estavam aberta a inscrição para a missão do Batalhão Suez na faixa de Gaza. E aí eu me inscrevi, e dentro da minha QM, que era a QM de motorista, tinha 19 motoristas para ir na missão, e tive a felicidade de ser classificado. Eu estava na companhia de guarda, servi na companhia de guarda, companhia de elite. Isso aí sempre o pessoal da companhia de guarda gosta de dizer isso. E servia com o colega Carlos Adalberto Ilha de Macedo, que foi inclusive o que morreu logo que a guerra começou. Então, e o Ilha era muito meu amigo, era meu irmão. E nós dois trabalhávamos junto na companhia de guarda, na enfermagem. Apesar que na companhia de guarda, fuzileiro e enfermeiro fazia tudo a mesma, todos trabalhavam, tiravam serviço, com 19 anos nós dois. E aí, motivado pelo Ilha, eu tinha bom comportamento, então eu aceitei o convite dele e me inscrevi lá, entrei para ir para Suez.
Cada companhia tinha a sua atribuição. Eu, por exemplo, fui designado para a 9ª companhia, o 2º pelotão, que era o PC da 9ª companhia. Significa que o PC é onde está o comando da companhia. Então lá permanecemos, em termos de... O serviço era a guarda ao acampamento, a proteção dos colegas nas suas horas de descanso, a patrulha à noite, patrulhando ao longo da linha de demarcação, a fronteira, né, e os postos de observação, que eram divididos da seguinte forma: o posto de observação normalmente eram de 2 colegas, com 6 horas de duração, e após as 6 horas de descanso retornávamos então para a patrulha a pé ao longo da divisa, que a patrulha começava às 6 horas da tarde, o primeiro turno, até a meia-noite. Da meia-noite até às 6 horas é o segundo turno. Então esse era propriamente dito o trabalho do pessoal de fronteira. A primeira semana me deram uma caminhonete chamada Pata-Choca, que a gente chama Pata-Choca, para dirigir, e eu fui para uma companhia de fronteira, a 7ª companhia. E após 15 dias o comando do pelotão de manutenção me resgatou de volta, e aí me deram um caminhão, B de fora, com direção do lado direito, com uma pipa d'água para mim abastecer os pelotões e as companhias de água. E eu fiquei 6 meses nesse serviço, no abastecimento de água para o batalhão. Bom, eu inicialmente fui designado para prestar o meu serviço na linha de fronteira, no último pelotão do Exército Brasileiro. Era o último pelotão, era o 4º pelotão da 9ª companhia. E lá era mais deserto ainda, porque tinha uma estrutura para 40, 50 homens, que era um pelotão, e o nosso trabalho era fiscalizar a linha demarcatória do armistício, que nada mais era do que um buraco cavado no chão por uma extensão de algumas centenas de quilômetros, que fazia a fronteira provisória entre o estado do Egito e de Israel. A paisagem árida, porque a gente sai de uma capital e entra para um deserto, onde a gente via só areia, né, e céu. E meu pelotão, por exemplo, 2º da 9ª, se encontrava exatamente numa área bem deserta, né? Então era as barracas, nada mais do que isso, e areia por tudo que era lado. Essa paisagem aí, para nós, era uma coisa totalmente nova, porque a gente só via areia praticamente. Muito embora lá no lugar onde nós iríamos ficar, tivesse todo ele cercado com arame farpado para evitar a entrada de pessoas estranhas, e muito arvoredo, mas tudo era areia. Aquilo para nós foi um impacto muito grande, porque na realidade a gente se encontrava em pleno deserto de Sinai. Acredito que muitos até ficaram chocados com a situação e custaram alguns dias para se reencontrar. Que a gente, pela idade que eu tinha, 21, 22 anos, era tudo novidade. Eu não tinha ideia daquilo lá, como é que era um deserto, né? Foi uma surpresa, assim, muito grande. Ao me deparar, né, num local tão inóspito, tão diferente do nosso Brasil, né? Bonito, verde, né? Aquilo lá, só areia, só aqueles povos vestindo e falando diferente que a gente não entendia. Tinha um lugar chamado Rafa Camp, que era o centro de abastecimento de todos os contingentes. Ali tinha mantimentos, tinha fardamentos, tinha combustível, tudo ali centralizado em Rafa Camp, que era controlado pelos canadenses, que era o maior batalhão que tinha lá, que era um batalhão de 4.000 pessoas, 4.000 homens, que controlavam esse setor de abastecimento.
Então tudo que a gente precisava, peças para os carros, combustível, água inclusive, era lá em Rafacamp, que era centralizado. Tinha que se buscar lá. Era uma aventura. A gente não sabia o que a gente ia encontrar pela frente, pelo menos da minha parte, entende? A gente foi guri com 19, 20 anos de idade, fomos fazer uma aventura. E uma aventura até que foi muito importante, onde nós tivemos a oportunidade de adquirir muitos conhecimentos. Foi uma missão espetacular. Até hoje a gente tem lembranças daqueles feitos. O pessoal de fronteira tinha uma atividade mais restrita, porque os afastamentos, as distâncias eram muito grandes, né? Por exemplo, nós lá do 2º pelotão, para vir ao batalhão era muito difícil, porque era uma distância de 20 e poucos quilômetros, né? E isso só se daria ou a pé, que era propriamente dito quase impossível fazermos isso a pé, ou depender do caminhão de água quando fazia o abastecimento de água. Então também tínhamos que ter um cuidado. Muitas vezes se vinha ao batalhão, mas não tinha como retornar. Então, como a gente estava sempre de serviço, isso tornava difícil essa vinda ao batalhão. Imagina o contato com os outros contingentes. Isso se dava somente quando dava o campeonato de futebol. Então, o contato naquele momento com os outros contingentes se dava exatamente pelo futebol, nada mais do que isso. O nosso cotidiano da missão era o seguinte: patrulhas e postos de observação. A gente tirava a guarda 6 horas pela parte da manhã, num posto de observação, um posto avançado na fronteira Egito-Israel, onde nós ficávamos 6 horas pela parte da manhã. Nós éramos rendidos ao meio-dia, depois entrava a segunda patrulha, que ficava do meio-dia às 6 horas da tarde, e logo em seguida entrava a patrulha. A gente fazia aquela patrulha a pé. Era um soldado, um graduado. Normalmente a patrulha eram 3 elementos, né? onde ficava das 6 da tarde à meia-noite, e depois da meia-noite nós éramos rendidos por outra patrulha que ficava da meia-noite às 6 horas da manhã. Nós tínhamos um trabalho que era feito durante o dia, que era o controle dos postos de observação, que eram os PO, postos de observação. Nós ficávamos numa torre, essa torre, ela tinha aproximadamente 2,5 metros, 3 metros de altura. Nós ficávamos em 2 naquelas torres, com binóculos de alto alcance, para que proporcionasse a identificação de aeronaves e também a movimentação de tropas ao longo da fronteira, porque nós estávamos situados na fronteira entre Israel e Egito. Eu me lembro muito bem que atrás da CCS, da Companhia de Comando e Serviço, tinha a cidade chamada Rafa City. Era um vilarejo onde eles interagiam muito conosco. Então, lembro muito bem que tinha uma figura popular lá, chamada Vovó, que a vovó vendia bagulho na cerca pra gente. Vendia muitas coisas assim, que a gente poderia comprar dela, e lembro que a vovó era uma pessoa folclórica perante o pelotão brasileiro, porque ela já vinha. Nós éramos o 20º e ela já vinha há muitos anos lidando com os brasileiros. E o que nos chamava muita atenção, principalmente nós, rapazes de 19, 20 anos na época, aquelas roupas deles, né? Porque um calor danado daqueles, que nós gostaríamos todos de andar de camisa de física e calção, e eles andavam com aquelas túnicas e coberturas, turbantes na cabeça, que eu acho que aquilo ali deveria deixar o corpo mais aquecido ainda. Isso era uma das coisas que nos chamava muita atenção. Por motivo do campo ser um campo minado, nós tínhamos que andar somente numa trilha. Nós tínhamos um local
uma estrada que nós devíamos nos deslocar somente por aquela estrada. Por quê? Porque o campo era minado. Então, por consequência, às vezes, de tempestades de areia, com a remoção da areia, as minas vinham à tona, ficavam fora da areia. Então, tínhamos colegas de pelotões sapadores que iam para o local para desarmar e também retirar as minas. Então nós estávamos num campo minado, como eu creio que até hoje tem muitos lugares que ainda é um campo minado. Então nós passamos a ter novamente um risco de vida a partir do momento que a gente saía de dentro do pelotão, que andava numa estrada, que andava no deserto. Nosso deslocamento tinha que ser muito controlado, porque o perigo era iminente, sempre havia perigo. E também a traição, porque nós sabíamos que aquele povo árabe, ele até agredia e às vezes até procurava entrar nos pelotões para fazer algum dano material ou se apossar de algum material dos boinas azuis. Então a gente começou a deparar com aquele povo, como a gente vê em fotografias, aquele povo bastante estranho, que é a civilização de lá, aquelas mulheres todas com roupas pretas, com o rosto cheio de medalhas, os homens com roupas quase sempre brancas. E uma coisa também que nós nos deparamos, que nós não conhecíamos e nem sabíamos o porquê, era que os homens iam para uma sombra, procuravam uma palmeira, procuravam qualquer um arbusto alto, se colocavam ali naquela sombra e as mulheres ficavam capinando, arando a terra, trabalhando para o homem, enquanto o homem não fazia nada. Geralmente, pela noite, tinha uma procura daqueles militantes do Egito que queriam fazer estrago na estrutura de Israel, que ficava a poucos metros da divisa, né? E pelo lado de Israel, no meu caso, uma única vez eu encontrei uma patrulha de Israel, inclusive com participação de homens e mulheres, que para nós, do lado do Egito, isso era praticamente impossível de ocorrer. Que no Egito a mulher é totalmente dependente, subserviente do homem. Ela não tem voz ativa nenhuma. Ao passo que no lado de Israel, a situação era de paridade. O que o homem fazia, a mulher também fazia. A poucos metros da fronteira, não tão pouco assim, mas tinha os que a gente chamava lá de kibbutz, que abrigavam uma infraestrutura que a região ali no lado de Israel era essencialmente agrícola, principalmente trigo. Dos dois lados, tanto no Egito quanto em Israel, era plantado trigo. No lado de Israel, o trigo era viçoso, bonito, e no início da manhã, cedo, e no final da tarde, bem à tardinha, a gente via jorrar água para molhar o trigo, para ele ter condições de florescer melhor. No lado do Egito, essas coisas não aconteciam. O trigo era bem mais minguado, porque eles não tinham essa condição de poder regar a lavoura. Jogava futebol tanto no time da companhia como na seleção do Brasil, né? Então tem algumas missões, tem alguns fatos bem marcantes. Numa ocasião nós fomos disputar contra os indianos e fomos recepcionados com chá e bolinho, que acabou no fim, o jogo não saiu porque o time todo ficou desarranjado. Era todo mundo com dor de barriga, que acabou o jogo marcado para aquele dia, não conseguiu sair, porque nós não conseguíamos entrar em campo, né? Quer dizer, esse é um fato mais marcante para mim, né?
E é depois do dia a dia, de muitas vezes a gente ter que barrar o Fedaim querendo cruzar a fronteira, né? Muitas vezes, como é que eu vou me expressar? O tédio, Então a procurava de outra maneira a descarregar aquele sentimento de angústia, como é que eu vou me expressar? Então a gente, para descarregar, até aliviar um pouco a tensão, pegava o fuzil, dava tiro para tudo que era lado, né? E essa aí era interpretada até pelos oficiais como normal. Seria um ato assim que o soldado tinha para poder aliviar a sua tensão do dia a dia, né? No período do caminhão d'água, da pipa, a coisa interessante é que os habibs, né, os árabes, corriam atrás da pipa e abriam a torneira da pipa, porque eu não queria dar água para eles, né? E aí eu tive que pedir para o comandante botar um ajudante junto comigo para controlar a pipa d'água, porque eles abriam a torneira lá atrás e eu não via, né? Porque a gente no deserto, na areia, o caminhão anda muito devagar, né? Então eles corriam atrás e abriam a torneira da pipa. Muitas vezes eu cheguei com a pipa vazia nos pelotões, aí tinha que voltar, encher de novo para abastecer os pelotões de água. Para ti aprender um idioma, tu tem que acostumar o ouvido. Então nós chegamos numa localidade, o trem parou e um árabe vendia uma Coca-Cola, aquela pequenininha assim, cucula, cucula, cucula. E quando o trem partiu, boa viagem, árabe dizia, masalam, masalam. Nós não estávamos com o ouvido ainda acostumado, nós entendemos o cara dizer mais salame. E aí nós temos queijo também para ti. Bom, a gente era uma gurizada, eu fui com 23 anos. Tem gente que foi até com 20 anos e tal, né? Muda tudo. O povo, a cultura deles, as meninas quando chegam uma idade, não sei se 3, 4 anos, já põem um véu, não mostra o rosto, né? E trabalhavam no nosso acampamento, desde os primeiros batalhões brasileiros, os palestinos. No meu acampamento tinha 2 irmãos, que eles faziam comida pra gente, tudo. E eles aprenderam a falar português. Tinha um barbeiro lá, que o apelido do barbeiro era Pernambuco. Inclusive ele falava até com sotaque carioca. Ele dizia assim, não esquenta a cabeça não, antigão. Qualquer hora tu tá voltando pro Brasil, né? Tu vê? Olha, cara, eles gostam do brasileiro e nós gostávamos deles. E a gente brincava, porque sabe que a carne de porco lá, pela religião, e depois foi comprovado pela ciência que transmitia lepra, né? Tanto o judeu como os egípcios, muçulmanos não comem. Ele chama-se Hanzira. Hanzira E a gente foi aprendendo. Primeiras coisas que tu aprende é nome feio, né? Eu acho que é em qualquer língua, né? Tem algumas coisas, mas não poderia falar não. Posso? Aí nós chegamos, tinha o Cabo Matos. Ele era um cabo que estava com um batalhão carioca, mas ele era de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Aí chegamos lá, os caras se vestiam de oficial, a gente pensava que era oficial, via, a gente batia a continência e tal. Então nós éramos chamados, tipo calor na faculdade, chamado Imagem do Cão. Imagem do Cão. E eram uns trote, né? E aí essas meninas, essas moças, senhora tal, nós chamamos de Habiba, né? Habiba, que é querida, e Habiba, querida. Eu vim na cerca do acampamento pedir comida, quer dizer, comida é mangaria. Dizia assim, Habib, fi mangaria, ou fi maia, maia é água, né? Então a gente arrumava comida e dava para eles. Aí esse cabo aí, os outros, olha, cara, vocês querem agradar elas? Diz assim, chofte coça, mostra o rosto. Mas coça é a genitália da mulher, cara. E nós estamos assim, Rabiba chofte coça. E elas fizeram assim, para nós e foram embora. Imagina, cara. Imagina o cara. Então a gente foi aprendendo, depois nós íamos em Gaza, eles gostam muito de pichinchar, né? Nós íamos em Gaza lá, a gente
dizia assim, Habib, Gadesh Massari, quanto custa? Aí eles diziam, um pau, tá, uma libra, assim, tá, lá. Nós dizíamos, Lé. Aí nós dizíamos para ele assim, enta é tua, né? Enta haram, tu é ladrão. E ele dizia, Lé, Ana Mesquinha, rala rali, que eu sou um coitadinho, por amor de Deus. Ah, cara, tem muita história. Assim. E eu também tive a oportunidade de assimilar alguma coisa, né? Só que escrever em árabe eu não sei. Não, algumas palavras a gente teve a oportunidade de aprender, né? Salam aleikum, aleikum assalame, são palavras de cumprimento na chegada e na saída, né? Por exemplo, até logo, massalame, e assim por diante, né? São essas palavras mais comuns do dia a dia, né? Que a gente tinha mais facilidade de assimilar e aprender, né? As barracas eram de lona, nada mais do que isso era lona. Né? Então a gente tinha todo dia um problema de chegar, antes de se deitar, tinha que pegar, sacudir a coberta da cama. Em função da areia, estava a cama sempre coberta de areia, né? E a comida, o almoço, a gente sempre aquela areia, mastigava e sentia a areia junto com a comida. E a missão era de patrulhamento. Medo, sem dúvida nenhuma, medo era 24 horas por dia, porque mesmo na barraca, no acampamento, nós estávamos sempre em volta de fedaíns. Né? Então, o pessoal cercado, a gente não sabia o que poderia acontecer de uma hora para outra. Né? No posto de observação era a mesma coisa. Então, a gente está acompanhando os movimentos, cansamos de ver, por exemplo, o camelo entrar deserto adentro e, de repente, aquele estouro e o camelo desaparecer. Tinha pisado numa mina, num campo minado. Então, essa era uma preocupação constante que nós tínhamos, andar naqueles lugares já demarcados, com medo de pisar numa mina, né, e vir causar a morte. A gente estava lá, era o primeiro sábado que a gente ia passar na faixa de Gaza. O sábado, todos os pelotões iam para o batalhão para desfile, para fazer uma parada, né? Todos os sábados. E só ficavam no pelotão as pessoas de serviço. No caso, ficou eu de sentinela, um sargento e uma pessoa encarregada lá do rancho, que é para preparar a comida quando chegasse. Né? Foi quando um militar árabe se aproximou da fronteira, bem na demarcação, não poderia estar ali, né? Tinha um limite de 200 metros, parece, para estar ali. E eu, como estava de serviço, dessa aí eu me escapei, né? Vou ter que pedir para o sargento ir lá correr o cara. O sargento assumiu o meu posto na guarita e mandou eu ir lá correr o cara. Aí eu peguei aquela hina nossa, né, frágilzinha, coitada, e fui lá falar com aquele militar palestino lá, que ele não podia estar ali e tal. Eu já estava falando fluentemente árabe, tu imagina isso, né? Menos de uma semana lá. No meio do caminho eu encontrei um menino daqueles lá que já tinha trabalhado com nós lá no batalhão. Ele falava bem o português, ele me ajudou. Mas o militar árabe, ele ficou firme lá na DL, lá uma metralhadora russa embaixo do braço, aquela refrigerada a ar, cheia de furinhos, sabe? Fui lá, solicitei para ele se retirar dali, ele concordou, tudo, fez um sinal de OK, mas só que ele não saía. E a coisa já estava meio nervosa e tal. Mas aos poucos ele foi se retirando. Eu dei graças a Deus, né? Não ter que derrubar ele no tapa. Ao voltar,
ao voltar para o pelotão, depois que o nosso amigo começou a se retirar, eu passei por uma série de... Eu já tinha levado um susto ali, né? Eu passei por uma série de árabes, de palestinos que estavam trabalhando numa lavoura ali. E eu teria que passar quase no meio deles, né? Pedi uma frase para o menino, esse aí, para me facilitar o contato com eles ali, para passar numa boa. E o guri me ensinou uma frasezinha. Allahu Akbar. Foi inesquecível. Esse pessoal atirava foices para cima numa alegria tão grande que eu me assustei mais ainda. Bom, chegando ao pelotão, eu tive que correr ao banheiro, porque aí, quando eu relaxei, foi uma situação muito desagradável. Tive que correr ao banheiro. Passou o nervosismo, quando eu relaxei foi impressionante. Allahu Akbar. Allah é grande, é uma coisa assim. Eu lembro, são duas coisas interessantes. Por exemplo, nós tínhamos lá o caminhão Trebel, que era o caminhão que limpava as fossas sépticas que a gente tinha e entrar para dentro do deserto para fazer o despejo. Então, aquele caminhão Trebel, os motoristas tentavam todo mundo escapar dele, né? Mas eu fui escalado com o caminhão Trebel só uma vez. Mas o que mais me chamou, o que mais aconteceu de interessante comigo, particularmente, eu fui levar o capelão, Capitão Fênix. Eu fui levá-lo, eu estava de motorista de dia, e fui levá-lo no Fort Sumter. Tive que ficar uma distância razoável dentro do deserto do Sinai, para levar ele lá para o Sumter, para ele falar com nossos colegas de lá do Sumter. E lá pelas tantas o capelão me deu a seguinte ordem, que era para me voltar para a base, que ele ia pousar lá no Sumter. Então no caminho tinha uns tonéis, porque vocês sabem, a areia migra. Então tinha uns tonéis de 200 litros de óleo, preso com cabo de aço e com as pedras para que ele com o vento eles não emborcassem. Esses tonéis era que marcava o caminho da gente. De 200 em 200 metros, mais ou menos, tinha um tonel desse. E ele marcava para a gente chegar até a faixa, porque a gente estava literalmente dentro do deserto, com aqueles jipes tracionados, uns jipes apropriados para o terreno. E eu volto. Quando eu venho voltando para a base, eu peguei uma tempestade de areia. Quando essa tempestade de areia me surpreendeu, eu estava passando por um tonel. Ao invés de eu pegar e parar ali e esperar que ela passasse, eu continuei para chegar até o outro tonel. Porque eu já tinha passado um pouquinho, eu teria que dar uma ré para poder ficar parado perto daquele ali. Mas aí eu tinha a instrução que se pegasse uma tempestade de areia, tem que ser correto, honesto. Eu tinha a instrução que eu tinha que parar perto de um tonel desse e esperar que ela passasse para eu poder continuar a viagem. E isso eu não fiz e me perdi. Quando eu fui procurar outro tonel, eu não encontrei e quando eu vi, eu estava fora da rota. Aí fui encontrado no outro dia de manhã, às 5 da manhã, isto era umas 18 horas mais ou menos, eu fui encontrado no outro dia às 5 da manhã, porque deram falta da gente lá no batalhão, lá no CCS, e me encontraram. Aí quando eu vi, estava um sinalizador, os caras com o sinalizador lá e me procurando. E aí de lá eu comecei peguei a arma que eu tinha e eu comecei a dar tiro para cima. E aí o eco foi fazendo eles se aproximar de mim. E quando eles me acharam, eu estava
literalmente atrás de uma duna muito alta. E eu pensei que eu estava perto do Tonélio e estava bem afastado. Levei uma boa puxão de orelha do comando, né, porque não seguia a orientação que tinham me dado. Fiquei com muito medo de ser repatriado, porque era o grande medo da gente, era o medo de ser repatriado. Fiquei com muito medo, mas graças a Deus, o bom discernimento do comando não passou de um bom puxão de orelha. Nós tínhamos o Mohammed, tinha o Mohammed que fazia limpeza lá no pátio, troço. A gente se dava bem com o Mohammed, mas a gente sentia que eles tínhamos até que já pela convivência dos batalhões brasileiros lá, até eles já meio que falavam a nossa língua, né, o brasileiro. E uma coisa que o Mohammed disse uma vez que eu nunca esqueci, ele diz assim, Habib Chupachang Dedideu. Aquela coisa antiga deles, até já é bíblico, de guerra religiosa, não só por espaço ali dentro mas também a religião que separa eles não queriam invadir Israel, eles não queriam matar, eles queriam chupar o sangue do inimigo. Então eles eram muito violentos e com todo mundo. O beduíno para se alimentar e para matar a sede, o beduíno cortava a jugular do camelo, aí ele chupava o sangue e se alimentava. O beduíno, o pessoal, o índio, tipo um índio, o pessoal do deserto, né? Então eles eram muito violentos. A gente sabia que se eles viessem para cima, não podia dar moleza, né? Então o pessoal era violento por natureza. Tinha um Zacarias lá, um camarada que bagulhava lá, que vendia, a gente comprava dele, né? A gente comprava os bagulhos que a gente chama na nossa gíria lá. Então a gente pegava dele, comprava dele máquina. Nós recebíamos uma importância lá todo mês, né? E o backx também, alguma coisa. Então, mas eu comprei uma Agfacilete. A ONU nos vendia umas máquinas importadas da Alemanha, era Agfa Ambicilete, que chamava-se. E todo mundo comprava, porque a ONU vendia na cantina da ONU, lá vendia, e era barato, né? Eles vendiam pra gente. E todo mundo comprou essas máquinas. E aí a gente se transformou em fotógrafo improvisado, né? Eu, no caso, eu tinha duas máquinas de fotografia. Eu tinha uma máquina que eu utilizava unicamente para tirar fotos com slides. E a outra, tirar fotografias preto e branco ou coloridas. E eu trouxe milhares de fotografias. Hoje, passado mais de 50 anos, eu consegui ainda fazer um aproveitamento de parte desse acervo e transformei em DVD, que é o que eu guardo para os meus sucessores. Que eram os goodies que a gente comprava todos os meses, entende? Eram adquiridas, né, através do pedidos que era feito para o NEF. Então a gente tinha um determinado número, né, de pedidos e a gente adquiria esses produtos, não só máquina fotográfica, como cigarro, como uísque, etc., né, isqueiro Zippo e assim por diante, né. Eram os goodies, as mercadorias, né, que eram ofertadas ao pessoal da UNEF, né. As fotos a gente conseguia, o filme lá, a maioria era slide que a gente conseguia. Então a gente batia os slides e ia para o Líbano para ser revelado. A gente botava as caixinhas tudo e era encaminhado para o Líbano, as fotos que a gente batia lá na região. E a máquina a gente comprava no Good, que tinha oferta para vender material para a gente. Era máquina, era relógio, enfim, uma série de material que eles vendiam lá para a gente. Era a radionete, era gravador, a radionete Kombi, o gravador, o Grunde, enfim. Eles vendiam muito esses aparelhos eletrônicos lá para a gente.
Tu olhava na Yashica, tinha um círculo. Quando o tracinho estava no meio ali, tu podia bater a foto que saía perfeita. Tu vê, eu tenho foto, agora foi revelada lá na cidade de Gaza, foto com 51 anos atrás, está perfeita, né? Na verdade, eu acho que esse gosto pela fotografia, ele nasceu lá mesmo, né? A gente tinha uma certa dificuldade lá para comprar filmes na minha época. Você conseguia comprar um slide, quando muito, por mês, nem sempre conseguia, né? A quantidade era reduzida. Filmes preto e branco sobravam, agora slide sobrava pouco. Para o soldado sobrava pouco. Então a gente tinha que juntar para quando fosse passear, bater foto. Então ocorreu isso aí, de a gente ter muita foto dos passeios e poucas da missão ali. Apesar que eu tenho bastante foto da missão, mas a gente sempre poderia ter batido muito mais, tinha mais coisas interessantes lá. Naquela época a máquina Yashica era uma marca muito famosa pra gente. E nos chamava muita atenção em nós, guri novo, né? Jovem, né? Sem experiência, num país como aquele, que ele brota um suspense. Tu vive dentro daquele país, na época, não sei se era pela tensão, que a gente estava bem na divisa entre Israel e Egito, e aquela tensão da gente ver as patrulhas de Israel passando do lado deles, as patrulhas de Israel fazendo vai e vem, patrulhando, né, para cuidar, porque tinha a milícia Fedaim, que era do lado do Egito, o que tinha de máquina lá era impressionante, mas a gente batia muitas fotos e eu acho que essas fotos hoje em dia serviram para mostrar na história o que foi essa missão. Eu lembro que tinha o nosso colega Sócrates. O Sócrates, ele era um cara que andava com a máquina sempre a tiracol. E ele deve ter quantidades imensas de fotos daquela região e conosco. Tudo que era momento ele documentava via fotografia. Como eu documentei algumas, mas nem tanto como ele. Realmente elas se tornaram lembranças de uma região que provavelmente nunca mais a gente irá, né? E eu vejo, por exemplo, lembranças. De repente, para um momento desse, até de um documentário, de alguma coisa, elas possam servir para ajudar a ilustrar a história do que aconteceu conosco. Mas elas estão aí, espalhadas na mão de muitos colegas. De início, até a gente ter uma noção real do porquê daquela missão junto a eles, né? A gente passou a ter, eu propriamente dito, passei a ter um sentido de pena, vendo um povo massacrado, um povo sofrido, lutando até por um pedaço de pão para poder sobreviver, aquelas crianças ali malnutridas, vivendo naquela miséria desgraçada. Então isso nos penalizava bastante, principalmente a mim. Eu sentia muita pena e achava que realmente aquela missão era muito importante. Eu creio que sim. Creio que foi cumprida a missão, não só dos 19 contingentes antes do meu, porque nós não concluímos a missão, mas nós temos como a missão cumprida, inclusive com o batismo de sangue. A missão foi cumprida por todos eles. A prova está que desde então, da Guerra dos 6 Dias, naquele local não teve paz até hoje. Pelo menos aqueles 10 anos que as tropas da ONU estiveram naquele local, que o Brasil participou daqueles 10 anos daquela missão de paz, tinha um controle. Tinha um controle, no entanto, dá para ver a eficácia que teve a missão Suez. Mas depois os árabes que resolveram fazer outra guerra, né? Foi a Guerra dos 6 Dias, né? Acharam que podiam
fazer uma guerra com os judeus, e a guerra só durou 6 dias porque os judeus dizimaram eles, né? Estavam muito melhor preparados. Mas durante os 10 anos cumprimos a nossa missão lá, né? E durante esses 10 anos não houve nenhum conflito, né? Para mim é uma honra muito grande. E esse o Prêmio Nobel da Paz é uma honra que eu ajudei a, pelo menos 10 anos que o Batalhão Suez esteve lá, ajudou a não ter guerra naquela região. Podia ter umas escaramuças, mas aí depois que o Nasser pediu que retirasse as tropas, que o Nasser achava que já estava em condições de invadir Israel, mas ele não sabia que Israel tem um serviço secreto tal de Mossad, que é o melhor do mundo. Deixaram o nosso soldado no relento uma noite com 0 grau. O exército israelense fez o nosso soldado de gato de sapato, sabia que ali há 10 anos o Brasil está naquele local, na cidade de Rafa Camp, e ali invadiu, mataram o cabo, nem quero falar porque deixa assim. Aí, ó, cara, a gente ficou assim muito triste com isso aí. Mas é a vida, né? Fizemos a nossa missão, tá? Todo mundo gostaria de estar numa missão de paz dessa, né? E é isso. E ela foi considerada pelo governo brasileiro como serviço relevante, né? E hoje ela é uma missão Prêmio Nobel da Paz de 1988, porque ao longo de 10 anos dessa missão, de 1957 a 1967, ela esteve lá na faixa de Gaza e ela conseguiu manter os ânimos desse povo dentro de uma situação aceitável. Eu não tenho dúvida. Se tivesse tido a oportunidade de ficar mais anos, teria colaborado muito com a paz na região. Não tenho dúvida disso. Eu aprendi muito, eu devo praticamente tudo que eu tenho de sabedoria, de disciplina, de respeito às Forças Armadas e à missão Suez, que para mim é uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais, né? O aprendizado que eu tive, tudo que eu aprendi, né, para me preparando para a vida aqui fora, né? Pois era uma coisa mista, né, tio? Era uma coisa mista. Porque a gente tinha muita vontade de voltar, mas ao mesmo tempo se lembrava que aquilo ali estava ficando para trás. E sabe como é? É uma turma de 300 homens, tu tem as amizades, né? Tu tem o teu grupo, a tua turma, e aquilo ali tudo ia se desfazer, assim, seria um sopro, né? E é o que realmente acontece. Mas tanto que quando chegou em Porto Alegre, a gente, quando foi liberado, ninguém mais se encontrou com ninguém, a não ser acidentalmente, né? Esses encontros, essas coisas, começaram, tipo assim, uns 10 anos após o nosso retorno, e que alguém disse, vamos reunir a turma. Aí que foi bater a saudade. Teve um meio tempo aí nesse período que principalmente eu, pelo menos, eu não queria nem que me falassem em Suez, em faixa de Gaza. Porque a gente, assim como lamentou sair de lá, a gente descobriu na metade da missão, ou talvez um pouco antes até, que aquele pessoal não gostava de nós. Que nós éramos invasores, na verdade, né? Coisa que eles já estavam por aqui. Tá? E digo com toda a franqueza, repetiria, faria tudo de novo. Porque
é muito nobre a missão que nós cumprimos. Guerra é a guerra, respeitamos, mas cumprir uma missão de paz num país tão longe como nós estávamos, e cumprimos a missão com orgulho, fomos reconhecidos, e a partir da nossa missão é que o Brasil até hoje continua fazendo parte das organizações da ONU, até com comando militar sobre uma tropa bem considerada. Isso nos orgulha muito e deixamos, sim, para essa juventude que hoje está em missões, que cumpram a mesma e da mesma forma que nós cumprimos e do qual temos muito orgulho. Eu, principalmente, me orgulho muito, sim, desta minha missão. E repito, se tivesse que fazer hoje, aos meus 76 anos, eu a repetiria novamente, faria com a mesma satisfação, ou até mais. E logo no início de maio, mais precisamente aí pelo dia 12, mais ou menos, o presidente Nasser, que era o presidente do Egito na época, ele pede para as forças de paz da ONU para desocupar o território. Por quê? Porque ele estava se julgando suficientemente forte para atacar Israel. Por que ele fez isso, o Nasser? Por quê? Porque o Nasser ele estava sendo cobrado pela comunidade árabe, pelos restantes do mundo árabe, de ser um presidente que se escondia atrás das forças da ONU e estava sendo chamado de medroso e de covarde. E que ele estava aceitando todas as regras que eram impostas por Israel. E, na verdade, por aquilo que se sabe, o Nasser, ele não estava disposto à guerra, bem pelo contrário. Nasser, pelo que se sabe, ele era um estadista. E ele queria a paz, ele queria continuar mantendo a paz. Mas, quando ele chega nesse momento de ter que decidir o que ele queria, ou perder o poder, lógico, ele decidiu por não perder o poder e sair de trás das forças de paz da ONU, e então ele passa a se declarar pronto para atacar Israel. Esse foi o fato que levou o Nasser a pedir que o secretário-geral da ONU declarasse extinta a missão. Quero deixar bem claro que quando nós estávamos lá na faixa de Gaza, todo mundo estava vendo que aquela guerra ia acontecer. Bastava, não precisava ser um grande estudioso. Bastava ter visão, que aí tu ia ver que aquilo ali ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E era uma verdadeira panela de pressão, as coisas estavam acontecendo ali. A partir do dia 20 de maio de 67, já fazia 3 meses que nós estávamos lá, nós vimos as tropas árabes, o exército árabe, se aproximando da fronteira, coisa que não poderia acontecer. E se aproximaram do pelotão, que eu pertencia, o primeiro pelotão, e ficaram, se entrincheiraram na parte de trás do pelotão, que seria a parte da frente que estava para o lado de Israel. E todas as trincheiras frente para Israel, e ali eles colocavam caminhões blindados, aqueles caminhões com esteira, com metralhadoras .50, vinha uma reta escavadeira, cavava um buraco e o caminhão entrava naquele buraco e ficava somente com a arma de fora, apontando para o lado de Israel. E
A partir daquele momento nós não pudemos mais sair de dentro do pelotão, porque o exército árabe tomou a fronteira e passou a controlar a fronteira árabe-israelense. No dia 19 de maio, o secretário-geral da ONU, que era o TAN, o birmanês, o TAN, ele declara extinta a força de paz. E ele declarando extinta, ele determina que todos os contingentes deveriam evacuar a área imediatamente. Imediatamente. E assim deveria ter sido feito. Os dias se passaram, os canadenses, que eram acusados de ter feito declarações na Inglaterra, de que eram contra o governo árabe, eles foram expulsos da faixa de Gaza e tiveram que sair dali em menos de 6 horas. E assim, os dinamarqueses, os noruegueses, os finlandeses, todos foram evacuando a faixa de Gaza imediatamente. Ao contrário, o batalhão brasileiro continuava olhando para cima, armado e sem saber o que fazer, e nada do nosso governo se mexer e nos evacuar. O nosso oficial de relação com a ONU, lá na faixa de Gaza, era o Major Porto Alegre. Ele que fazia a interligação do batalhão com a ONU. E o Major Porto Alegre, vendo aquela situação, e o comandante, Coronel Ilson Nepomuceno da Silva, ordena que o Major Porto Alegre vá ao Cairo pedir ao embaixador brasileiro que o Itamaraty agilizasse a logística para tirar nós de lá, 427 homens. Aí a resposta do Itamaraty na época é que não abortassem a missão, porque eles tinham garantia dos Estados Unidos que não ia ter conflito na região. O embaixador diz no telefone, mas não se trata de continuar ou não a missão. Acontece que essa missão já não existe mais aqui. Tem que tirar o pessoal daqui. Sabe qual foi a resposta do Brasil? Desligar o telefone. Simplesmente isso. Desnorteado, sem saber o que fazer, o Major Porto Alegre ainda sai dali e voa para o Cairo, capital do país em vias de guerra. E lá ele entra em contato com o embaixador, que era Hélio Cabal, e o Hélio Cabal, no mesmo momento, faz o contato novamente com o Itamaraty, e dessa vez nem resposta não obtém. E zeram a comunicação. Aí o Major Porto Alegre volta, com muita dificuldade ao seio da tropa, teve que vir passando pelo meio de tropas e se identificando e pedindo licença para um e licença para outro. Enfim, a situação ficou muito complicada. Até que ele volta e se reúne. Isso está escrito por ele mesmo e depois declarado pelo próprio comandante, que eles se reúnem 2 noites anteriores ao evento da Guerra dos 6 Dias e eles chegam a chorar. O comandante chora porque sabia que a sua tropa seria exterminada 1-2 dias depois. Eu não lembro bem, mas se foi 4 ou 5 dias, nós ficamos ali atrás, ou melhor, na frente daquelas armas árabes que estavam prontos para atacarem Israel. Até ali já passava a ser praticamente o único. Tinham uma fração do contingente indiano que aguardava repatriamento, porque os outros já tinham embarcado. E no mais eram observadores da ONU. Mas tropas da ONU não tinha mais e a ONU já não existia mais. Então, o Brasil, a tropa brasileira, passa a ser interpretada como uma força armada num campo de guerra, portanto, hostil
a qualquer um dos lados. E isso complicava a situação e punha em risco a vida dos militares brasileiros. E o Itamaraty literalmente se silenciou. Então esse episódio ele marcou muito. Quem do Itamaraty deu essa ordem, tenho a mínima ideia. Alguém deu. Quem deve ter dado? Pessoa que com certeza tinha poder para dar uma ordem dessa. Porque lá tinha 427 vidas. Tá? E nós só perdemos uma. E mais outras tantas que vieram feridas. Agora, nós poderíamos ter perdido as 427 por uma ordem que, na minha opinião, é absurda. Na minha opinião. Tá? E prova está que eles estavam tão errados que o conflito aconteceu. Né? Então, esse sentimento realmente, todos nós, isso eu posso falar para todos os colegas, todos nós do 20º contingente temos esse sentimento inserido dentro da gente, pela omissão do governo brasileiro. Não estou dizendo a omissão do Exército, vou deixar bem claro isso. A omissão do governo brasileiro, dos seus comandantes, seu lado político da coisa, deixar à mercê aqueles 427 homens sujeitos a serem massacrados. Por isso que eu digo, Deus gosta dos brasileiros. Por isso que nós estamos aqui. Bem, um fato que lembro que antes da guerra aconteceu foi no momento que nós tivemos que deixar o pelotão. Veio um caminhão da UNEF, encostou no pelotão e todos os soldados embarcaram com suas bagagens, todos embarcaram, e o tenente Ubirajara Lopes, que é hoje coronel da reserva, tenente Ubirajara Lopes, que era o comandante do pelotão, e o soldado Bira, e também eu, nós somos os últimos a embarcar no caminhão. Nós tínhamos que tirar a instalação de rádio, que até o último momento nós ficamos comunicando com o batalhão. O rádio estava no ar, comunicando toda a situação que nós estávamos vivendo ali. Então foi dada a ordem para que nós deixássemos o local. Aí subimos nas torres, tiramos a antena, enrolamos a antena, pegamos o rádio, colocamos no caminhão e nós fomos os últimos 3 a embarcar, deixando o pelotão de fronteira e seguindo para a cidade de Rafa, aonde era o nosso batalhão. O batalhão é onde ficava a companhia de comando de serviço. Então a 8ª companhia se deslocou toda para o batalhão que ficava na cidade de Rafa. Bem, lá em Rafa nós permanecemos somente no batalhão. Aquele serviço de observação de fronteira já não existia mais. Nós ficamos vivendo, tirando o nosso serviço como num quartel normal. E vendo aquela grande movimentação de tropas egípcias atrás do nosso batalhão, entre o nosso batalhão brasileiro e a cidade de Rafa, havia uma linha férrea. E nessa linha férrea nós víamos o deslocamento intenso de viaturas militares blindadas em cima daqueles vagões. Aqueles trens se deslocando, levando aqueles blindados para as cidades próximas, que era Canhunes, que era Gaza, Elariche, tudo a gente via passar por ali. E era uma movimentação muito grande. E aquilo, assim, a nossa tensão era muito grande, porque nós sentimos que nós estávamos na iminência de uma guerra bastante pesada, que o nosso trabalho lá era para observar. Nós estávamos observando a fronteira. E quando nós saímos de lá, que vimos toda aquela movimentação, nós não tínhamos armamento para competir com ninguém, porque o armamento que nós tínhamos era para a defesa pessoal. Nós éramos uma força de paz desarmada. Quando começou, eu estava na enfermaria. Estava eu e o cabo, o tenente Valdeci, o médico, e o cabo William, e o cabo Fontoura. E
Aí começou a tiros de coisa, até um sargento achou que era coisa, que era só um treinamento, alguma coisa que eles faziam sempre treinamento. Que eu digo, desde que nós chegamos, que o 20º chegou, já tinha. De vez em quando nós vimos aquelas rusgas, pessoal invadindo fronteiras, coisa pequena. Mas aí nós pensamos que era uma coisa simples, que aquele bombardeio inicial, aquele tiro de... Mas a cobra tinha começado a fumar. Na hora em que começou o bombardeio no local ali onde nós estávamos, na cidade de Rafa, eu estava no refeitório do batalhão, estava tomando coffee break. Era um lanche que era servido às 10 horas, eu estava no coffee break quando começaram aquelas explosões. Aqueles canhões de 105 milímetros, tinham 3 canhões bem próximo ao batalhão, e nós ouvíamos aqueles estampidos, 3 estampidos. E os vidros começaram a quebrar, se partiam todos, né, estilhaçavam. E quando dava aqueles 3 estampidos aqui, nós ouvíamos depois, lá em Israel, a bomba estourando. Então dava o estouro aqui e dava os 3 segundos estouro lá já do lado de Israel. Foi pelo Ilha que eu fui e tive a tristeza de, logo que começou a guerra, ele morre nas minhas mãos. E foi um episódio incrível, muito triste, em que uma bala pegou ele no rosto e não teve jeito. Que foi pro sacrifício, saiu daqui para morrer com 20 anos. Um menino de 20 anos, nós éramos todos meninos, e morrer daquela maneira violenta numa terra estranha, numa guerra que não era nossa, uma guerra que tipo assim, não era o Brasil defendendo o Brasil, era defendendo a paz no mundo, que de repente ela poderia afetar o Brasil se houvesse uma guerra mundial. E a nossa intenção como soldados da ONU, soldados brasileiros a serviço da ONU, era isso, aquele patriotismo, aquele tudo que fervilhava em nós de soldados. E assim o Ilha morre estupidamente, tipo assim, desde aqui ele já saiu para o matadouro. E é uma tristeza, é uma coisa que machucou muito logo no início da guerra. E foi por isso que eu fui para Suez, por causa do William, por causa do convite dele e pela parceria, nós éramos amigos. E também a vontade de servir a pátria, servir a paz, essa paz tão propalada, que já naquela época já nos mexia conosco, nós jovens. E fui a Suez e passei por uma guerra estúpida. Uma guerra estúpida, toda guerra é estúpida, toda violência é estúpida. Não tem, a guerra é uma coisa muito violenta. E nós em Suez tivemos essa passagem, essa experiência que nunca saiu de dentro de nós, 20º Batalhão Suez, que passamos como meninos ali, sem experiência nenhuma, vendo aquela atrocidade da guerra, aquele barbarismo, e uma guerra muito violenta, porque o árabe ele é muito violento, ele não se limita em matar, ele corta em pedaços, ele é muito violento. E às vezes o pessoal pergunta, quanto tempo vocês ficaram na guerra? Quanto tempo? Olha, 200 anos. 200 anos porque ela não sai de dentro de nós. E outra coisa que nós não esquecemos da guerra é o cheiro, é o fedor, que chamo de fedor, porque aquilo é o ser humano se desmanchando no deserto, aqueles soldados mortos, eu lembro bem daquelas figuras, aqueles pedaços de corpos, braço, perna, cabeça. E no deserto, logo que a pessoa morre, ela parece que teve uma hemorragia,
porque o sol muito forte, a pessoa dá uma hemorragia, ela escurece. E isso, como eu disse, nunca sai de dentro de nós. Nós, logo que chegamos em Suez, já tinha aquele ar, de hostilidade. Então nós não tivemos nenhuma vantagem, não tivemos passeios. Às vezes tem como os outros batalhões que passearam, tiveram living, que tiveram passeios. O 20º não teve nada. O 20º só teve serviço e aquelas guardas, aquele sofrimento todo e a guerra. Mas eu penso que não foi em vão nosso sacrifício, a morte do Carlos Adalberto Ilha de Macedo, meu irmão. Meu irmão, meu amigo, um cara novo que não teve a oportunidade de ter uma família, um guri que morre. Eu ainda passei por uma guerra, mas tive a oportunidade de ter filhos, e ele não teve essa oportunidade. Ele morreu sem a bala no rosto. Fiquei sabendo nós ficamos sabendo, olha, foi atingido um colega. Aí saiu eu e o cabo Fontoura, que era da enfermagem, para buscar o William. Pegamos a padiola e saímos perto da lavanderia, ele estava caído. Aí colocamos ele na padiola e trouxemos para a enfermaria. Aí indo subir não dava para entrar pela frente, porque estavam atirando os tanques, estavam na frente tudo atirando, e nós entramos pela janela lateral, o cabo Fontoura subiu e a padiola estava cheia de sangue. Aí o sangue me deu um banho, aquele sangue que ele estava, caiu todo em cima, mas conseguimos colocar ele no chão da enfermaria, trouxemos, não deixamos o soldado brasileiro, ele não deixa um colega morrer no campo, não abandona o outro colega. E aí fomos para a enfermaria, tentamos, mas não tinha, ele tentava falar comigo. Aí toda vez que ele tentava falar, o sangue saía e corria, ele tinha os olhos verdes. Então, que ele me perguntava, Ferrari, por que isso? Nossa missão, parecia que ele dizia, claro que ele não falou, mas fez que nossa missão não era de paz. Mas às vezes, para fazer a paz, nós temos que ir à guerra. De repente começaram as metralhadoras a funcionarem. Metralhadoras .30, .50, já começaram a movimentação de carros blindados, que nós vimos que do lado do batalhão tinha um pequeno deserto e a gente via o deslocamento daqueles carros blindados e a infantaria avançando com a proteção dos blindados. Os blindados então dando proteção e a infantaria israelense avançando contra o Egito, contra os soldados egípcios, e ali nós observávamos as balas de .50 batiam numa parede e atravessavam e saíam na outra, eram dois estampidos, plá, plá. Aqueles dois estralos do projétil de .50 entrando numa parede e saindo na outra. Eu sempre tive curiosidade por isso e de vez em quando eu levantava a minha cabeça e espiava no canto da janela. Bem, ali eu pude ver muita coisa. Ali eu via esses soldados rastejando, soldados correndo, os carros se locomovendo. Tive também, posso dizer assim, a curiosidade de ver como era uma metralhadora .50 quando ela estava em trabalho como de atirador. Em cima de um terraço de uma casa na cidade de Rafa, havia uma metralhadora .50. E aquilo saía uma língua de fogo de quase meio metro do cano daquela metralhadora. Aquilo era fogo incessante, inclusive eu tenho o áudio
dessa guerra, eu tenho o áudio gravado até hoje, e aquela metralhadora ela chegava assim, em alguns momentos, a perder a cadência de tão quente que estava, de tanto tiro que dava. E a tropa israelense avançando e a metralhadora queimando. Então daí eu observei que caiu uma granada de morteiro próximo àquela metralhadora. Caiu aquela granada de morteiro e a metralhadora continuou atirando. Aí caiu a segunda mais do lado esquerdo da metralhadora. E eu continuei olhando para ver o que ia acontecer, porque eu já vi que ela já tinha sido descoberta, e ela estava para ser bombardeada. E de repente caiu a terceira granada. Essa terceira granada foi exatamente em cima. Aí o quadro que eu vi: capacete voando, metralhadora voando, braço, perna, cabeça, assim, explodiu tudo pro ar. Em um dos momentos que eu guardo assim com muita tristeza é que dentro do ambiente do quartel brasileiro havia funcionários civis que trabalhavam lá na barbearia, na lavanderia, na padaria, enfim. E tinha um árabe desse que normalmente ele levava uma menininha de 5 anos, ele levava com ele. E no dia da guerra, que eclodiu a guerra, ele estava lá e a menininha estava junto. E aí os israelenses, quando chegaram de tarde, estavam levando os árabes para matar. E matavam num campo de trás, que ficava atrás do hospital. Com medo que isso viesse pegar ela e levar ela, os soldados apertavam ela debaixo de umas lonas e esconderam ela. Botavam pano para ela não chorar, enfim. E ela ficou. O tempo passou, 2 horas e pouco depois, 3 horas. Quando o bombardeio tinha um pouco acalmado, ela, num dado momento, ela que já havia começado a chamar pelo pai, estava passando alguns camelos, e aqueles árabes carregando os camelos, e aquelas tralhas todas que tinham. Então, ela levanta e sai correndo. E tenta ir até onde estavam aqueles árabes lá. Só que ela não chega lá porque no meio do pátio uma granada pegou ela. Aí daqui para baixo ela sumiu. E ela caiu num cantinho, e ela ficou se agarrando nas carnes. E aquilo deve ter demorado no máximo 7, 8, 10 segundos, naturalmente, que ela morreu. Mas quem viu os olhos daquela menina, que ela parecia que olhava nos soldados e parecia que pedia socorro a eles. Porque ela conhecia os soldados, né? Essa era a impressão que dava, que ela pedia socorro. Quando, na verdade, talvez nem estivesse pensando mais nada, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas ela aquela imagem dela se segurando nas carnes, né? Muito triste aquilo. Eu sempre digo uma coisa: vai se viver 300 anos e essa imagem não tira mais. Tira mais isso, de jeito nenhum. Quando o cabo Ilha faleceu, foi feito um caixão, foi feito um túmulo para ele dentro da biblioteca do batalhão. Cavaram um túmulo, fizeram um caixão e ele foi enterrado. Aí fomos embora para a cidade de Gaza. Quando nós estávamos lá já há 2 dias em Gaza, o comandante mais uma equipe voltou para a cidade de Rafa e foi feita a exumação do corpo, porque nós não podíamos abandonar esse soldado lá naquelas terras. Então esse corpo foi exumado e foi levado junto com nós lá para a cidade de Gaza. Nós finalmente conseguimos chegar até onde estava o nosso navio nos esperando, que esse navio, o Soares Dutra, navio da Marinha de Guerra, ele chegou até o porto de Ashdod, em Israel, a 14 quilômetros de Tel Aviv, e
não dava para ir todo o batalhão, porque por causa dado o carregamento de 45 mil sacas de café. Alguns tiveram que sair num outro navio e acabaram indo para o Chipre, o pessoal da Companhia de Comando e Serviço, e lá eles ficaram nos aguardando, até que o navio brasileiro, o navio Soares Dutra, fosse até o norte da Itália, descarregasse o café e depois voltamos ali para pegar eles e então trazer para o Brasil. Ao todo, a viagem durou 55 dias, até sair do porto de Asdod até chegar em Porto Alegre. Termina a missão do 20º contingente, quando o pessoal chega em Porto Alegre e nem exame médico não fizeram. 4 dias depois, muito obrigado, se é que houve muito obrigado, amor, tchau, bênção, só, mais nada. E daí fomos dispensados do serviço militar, assim eu digo, sem uma chance de pelo menos empregar aquilo que... como é que eu vou dizer? Aquilo que nós havíamos aprendido, que eu creio que para o Exército seria muito interessante. Me desculpem. Então aquilo que nós aprendemos, como é que eu vou dizer? Aquilo que a vida nos ensinou lá numa guerra, eu creio que seria muito útil para o Exército. E mesmo assim, nós fomos dispensados sem chance de voltar. O corpo veio, mas a alma tá abalada, nossa alma, nós morremos um pouco lá. Uma parte de nós ficou naquele deserto, naquelas guardas, aquelas noites de guerra. Parte da nossa alma ficou. Mas Deus é Pai. Obrigado. A missão de paz era uma invenção recente, que se estendia sobre aquela região como um cobertor, afagando 2 povos, irmãos e hostis, composta por exércitos de 10 nações, um pilar de sabedoria, onde se ancorava uma paz decenal. A missão atingiu, a seu modo, o objetivo para o qual foi moldada. Manter a paz não era apenas um desejo, era a mais grandiosa missão que recebemos em nossas vidas. A missão levou paz e segurança, e separou 2 nações em discórdia. Agregou homens de diferentes partes do mundo. Uniu o mundo de histórias que permanecem na memória de cada um de nós.